O que uma paciente com diabetes deve fazer de rastreio na rotina ginecológica? A gente precisa que essa doença crônica esteja bem controlada, bem assistida, para que a gente consiga levar essa gestação de forma mais tranquila, sem consequências nem para a mãe, nem para o feto. Quando você tem um médico que ele entende do seu momento, você começa a adquirir confiança, né? Libido é uma questão para a mulher com diabetes? Faz diferença? É que a mulher diabética tipo 1, ela pode engravidar. Quando o assunto é saúde da mulher e ela tem doenças crônicas, várias perguntas vêm à mente. Será que será possível engravidar? Minha menopausa será diferente? Vou menstruar como qualquer mulher ou será diferente? Meu ciclo será diferente? A gente vai conversar aqui com duas mulheres. Eu vou falar um pouco menos e ouvir mais hoje. E logo mais a gente conversa sobre saúde da mulher. Bem-vindo ao Glicast sobre doenças crônicas e saúde da mulher. Roda a vinheta. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E eu sou o Gabriel Schon, seu host, e hoje o tema é saúde da mulher, doenças crônicas, e eu estou aqui com duas pessoas, uma paciente e uma médica, pra gente conversar sobre doenças crônicas, diabetes, gravidez, menopausa e tudo isso. Débora, eu sempre começo pela paciente. Apresente-se. Meu nome é Débora, eu tenho 38 anos, sou bancária, sou diabética há 12 anos. Doutora Maria Paula, quem é você? Meu nome é Maria Paula, eu sou médica, ginecologista e obstetra aqui em São Paulo. Queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui hoje. A gente que agradece. E, Débora, ouvi um pouco da sua história, a gente conversou um pouquinho no grupo. Me conta do seu diagnóstico, da sua relação entre diabetes, gravidez, me conta um pouquinho dessa história. No ano de 2012, eu descobri que era diabética tipo 1, né? Passaram-se 2 anos, eu ainda namorava com meu esposo. Neste período, acabei engravidando, sem nenhum planejamento. Não tinha, assim, a noção ainda da gravidade de uma mulher gestante, né, diabética. E fui em busca de conhecimentos, porém, na jornada lá da vida, acabei tendo que devolver para Deus o Davi, faltando 20 dias para ganhar. Tudo indica que foi uma descompensação da diabetes. Naquele momento, eu creio que eu não estava com um especialista adequado, que tinha um conhecimento de uma mulher diabética tipo 1, gestante. Fiquei 6 anos tentando engravidar. Depois dessa perda, eu tive ainda 3 abortos. Aí, depois de 6 anos, eu costumo dizer que eu recebi um troféu na vida, que foi a Tainá, graças a um anjo que Deus colocou na minha vida, que foi a endocrinologista Denise Franco, que me ajudou muito a ter a Tainá. E depois de 2 anos, sem planejamento novamente, engravidei da Larissa. Quase caí para trás, né? Porque como eu tinha um histórico de perda sem planejamento, que foi sem sucesso, então isso me deixou muito tensa, muito nervosa. Mas graças a Deus e mais uma vez com a doutora Denise Franco, eu consegui adquirir o meu segundo troféu e hoje eu tenho as minhas riquezas, né? Posso afirmar que a mulher diabética tipo 1, ela pode engravidar. E sabendo que uma mulher com diabetes tipo 1 pode engravidar, o que muda de uma mulher com diabetes e uma mulher que não tem diabetes na fertilidade ou no processo de gravidez? Muda muita coisa, né? As doenças crônicas, elas podem afetar em qualquer fase da saúde da mulher, não só diabetes, como pressão alta, doenças autoimunes, outras doenças que acabam tendo consequências e repercussões na saúde da mulher como um todo, né? A fase da gravidez é uma fase especialmente mais complicadinha, vamos colocar assim, porque a gente precisa que essa doença crônica esteja
bem controlada, bem assistida, para que a gente consiga levar essa gestação de forma mais tranquila, sem consequências nem para a mãe, nem para o feto. Então, o fato de existir aquela doença crônica pode tornar aquela gestação de um risco maior, e por isso que é mais difícil. Infelizmente, a gente tem, às vezes, situações como a Débora comentou, no diabetes especificamente, o maior risco de aborto, o maior risco de perdas no final da gestação. Entendi. E aí, hoje, quando a gente fala de seus ciclos eram normais antes da gravidez, porque a gente também tem uma associação muito forte entre diabetes e síndrome de ovários policísticos, ciclos não tão normais. Eu posso fazer esse tipo de pergunta? Pode. O ciclo, ele era normal, dentro do que se esperava. Porém, no período menstrual, a glicemia não fica normal. Ela tem oscilações. Então, é algo que prejudica também até para engravidar. Eu tive algumas perdas, 3, né? Exatamente depois que eu tive o natimorto. Então, oscila bastante devido o hormônio, o diabetes. E me conta um pouquinho mais dessas associações, né, de diabetes, síndrome de ovário policístico, saúde reprodutiva da mulher. Então, como a gente estava conversando, a presença de uma doença crônica, seja ela qual for, ela vai trazer algumas situações para a mulher que podem interferir em várias fases desse período da mulher, né? Então, realmente, tem doenças que acabam tendo casos mais predispondo, né, à infertilidade, ao aborto, ao parto prematuro. Depende muito do tipo de doença, né? Por exemplo, a pressão alta, né, que é outra muito comum, também tem um risco de ter persistir e até descompensar essa pressão alta na gestação, tem a tal de eclâmpsia. Então, cada doença crônica, ela pode ter a sua influência, tanto em conseguir engravidar, quanto na consequência da gestação, né? Durante a gestação trazer algumas consequências e a proximidade do parto e do pós-parto também, né? Então, essas situações são bem particulares, bem individuais, né? É muito importante que essa paciente ela tenha um acompanhamento regular, não só naquela situação, né? Estou grávida, né? Como você chegou aí na sua primeira gestação, né? Estou grávida e agora o que acontece? Porque o que a gente sabe hoje é que se a paciente se prepara para aquele momento, né, falando em gestação, sim, que foi o que você acabou fazendo, então ela vai estar com uma glicemia muito mais controlada, com um peso muito mais adequado, com uma saúde melhor, e ela engravidar nesse momento. Então, com certeza, o decorrer dessa gravidez, né, ela vai ser uma gravidez que a gente pode até ter uma outra intercorrência, mas que a gente vai ter como controlar e como tratar com menos desfechos ruins no final. Então, é muito importante que exista, né, esse acompanhamento em todas as fases, né, não só na gravidez. Débora, você falou da sua médica, né? Você falou da doutora Denise Franco. Me conta um pouquinho da importância dela e como foi esse processo de engravidar e ter esse acompanhamento. O que muda tendo um acompanhamento mais próximo com o endocrinologista? Quando eu conheci a Denise no ADJ, na verdade, assim, eu fiquei um pouco resistente e aceitar que eu precisava realmente de um endocrinologista que tivesse o conhecimento em diabetes. E surgiu uma palestra, falei pro meu esposo, vamos, e eu só de olho na ginecologista. Terminou a palestra, eu fui convidada por ela para fazer parte de um estudo, e eu falei, já estou aqui, vamos, né?
Eu só não estava preparada para a bênção que Deus estava colocando na minha vida. Primeiro que quando você tem um médico que ele entende do seu momento, você começa a adquirir confiança, né? Você começa a pensar, agora sim, a esperança volta, a fé volta, e naquele momento foi isso que surgiu. Ela tem um amplo conhecimento, ela colocava o CRM dela em jogo mesmo. Se eu falasse, eu tô com tanta vontade de comer algo, mas eu estou com medo, ela, vamos fazer a contagem? Pode, eu garanto para você que não vai afetar em nada. Então, foi algo que me trouxe muita confiança. Não tem outro meio. Você precisa ter um profissional do seu lado que realmente conheça a doença. Ela pode não conhecer o paciente, ela vai conhecer com o decorrer do período, né? Mas assim, ela conhecendo a doença, ela vai adaptar ao seu perfil, ao seu momento. E foi isso, fez toda a diferença. No entanto que na terceira, né, entre aspas, gestação, eu já não estava mais sendo acompanhada pela doutora Denise, achei que dominava já a doença, né? Você acha que já está expert naquela situação e não tem que ter um profissional. Independente, não é porque você tem uma doença, você conhece ela, estudou ela, tem um conhecimento. E foi para ela novamente que eu fui pedir socorro. Doutora, uma outra gestação, sem planejamento. Ela, fica tranquila, eu estou aqui, vai dar tudo certo. E realmente, mais uma vez, deu certo. E é isso, você precisa ter um profissional que tenha conhecimento e que te traga essa confiança, porque nós só temos a doença, nós não temos o conhecimento dos estudos, ela está preparada para isso. Sim. E qual a importância de associar, né, desse jogo entre endocrinologista e nutricionista? Essa troca existe ou não acontece? Existe, é muito importante, porque cada uma vai ter a sua função ali, né, para o bem-estar daquela paciente como um todo, né? Então, né, no caso aqui que a gente está conversando da diabetes, a endocrinologista vai ser aquela pessoa que a gente vai dar a mão, né, para tentar manter a glicemia o máximo controlada possível, evitar esses picos de hiper ou de hipo, que são onde os problemas acontecem, mais graves. A nutricionista aí entra com a questão da alimentação, então, para que ela consiga aquela glicemia, né, naquela contagem que ela faz de carboidrato, não importa, cada uma tem uma forma de se controlar, de saber, ela vai falar, olha, então aqui nessa situação, sendo, por exemplo, no início da gestação, não sei se você teve, às vezes a paciente fica muito enjoada, não consegue comer algumas coisas. Ela fala, eu comia isso, não consigo mais. Então a nutricionista vai orientar, vamos trocar esse alimento por esse outro, olha, agora que você está enjoada, vamos comer esse tipo de alimento que você vai... Sim. Então isso faz com que a paciente se sinta super acolhida, ela sente que ela sabe o que fazer quando vem o problema, então ela não está sozinha, não está abandonada, e a gente consegue juntas ali encontrar o melhor equilíbrio para aquela paciente naquele momento. Então é muito legal essa abordagem multidisciplinar, né? Não só no diabetes, mas em muitas outras doenças crônicas que a gente acompanha. Aí eu vou fazer um momento merchan, tá? E aí a pessoa não precisa também fazer isso sozinha. Pode ter um aplicativo para fazer a contagem de carboidrato, exato, cálculo de dose de insulina. Tem um aplicativo maneiro aí, chama Glic. Dá uma pesquisada. Exatamente. Ótimo, utilizei. Ajuda muito, com certeza. Tanto a paciente quanto a gente, mas é verdade, né? Porque a gente pede para elas contarem, anotarem, medirem a glicemia e vem ali pra gente um relatório bem mais fácil. Verdade. E aqui a gente não está falando de diabetes gestacional. A gente está falando de uma pessoa com diabetes que engravidou. Qual a diferença disso? Tá, diabetes gestacional é a diabetes que ela é diagnosticada na gestação. Tá? Então, é uma intolerância que a paciente desenvolve durante a gestação, provavelmente aquele excesso ali que a gente está pedindo, né, de produção de insulina, tal, para poder manter o feto e a paciente. Então, ela não dá conta do que está a mais.
tá? Essa paciente, ela precisa ser tratada, acompanhada. Muitas vezes a gente consegue fazer esse tratamento durante a gestação só com acompanhamento mesmo, com a alimentação, com a dieta. Algumas pacientes precisam de insulina, que são casos um pouquinho mais complicados. E essas pacientes, elas podem se manter diabéticas ou não. Elas podem sarar, vamos dizer assim, quando a gestação, né, depois do parto, porque aí depois do parto ela volta para aquela zona que o organismo dela dá conta, tá? No futuro, essa paciente que teve diabetes gestacional vai ter uma chance maior de desenvolver novamente, principalmente se ela for, né, aquela senhora um pouquinho mais cheinha, não tomar tanto cuidado com a alimentação, exercício físico, porque ela vai acabar entrando nessa sobrecarga novamente. E, obviamente, né, a diabetes gestacional, essa gestante, ela tem uma gestação de risco, mas o diabetes tipo 1 é ainda mais complicado, que é uma paciente que já tem, que na verdade ela não produz nada da insulina, né, que ela produz um pouco, né, então ela já é um desafio, vamos dizer assim, ela dá conta dela mesma, e aí agora a gente precisa colocar ela numa sobrecarga. Então, esse controle glicêmico pode ser mais desafiador, né? E algumas doenças e complicações associadas a isso, por exemplo, nesses casos de pacientes que engravidam sem querer, que ela pode estar no início da gestação com a glicemia muito descompensada e naquele momento isso para o feto é muito ruim. Então pode ter, sei lá, malformações, pode ter o aborto, pode ter, né, outras consequências que na diabética gestacional a gente não costuma ver tanto no início, a gente vê mais lá no final, se ela não consegue tratar direitinho e controlar direitinho. Então acaba sendo um desafio um pouco maior. E, Débora, o suporte emocional durante esse processo, como foi para você? Tenso. A todo momento, você fica pensando, ai, meu Deus, será que realmente vai dar certo dessa vez? Minha mãe costuma dizer que eu não deixava a neném dormir, assim, se minha barriga ficava paradinha, eu já começava a mexer, deitar de uma posição, essa posição, ela vai mexer, eu vou conseguir identificar que realmente ela está bem. Então, é um período muito tenso, né? Para quem já passou por uma perda e para quem tem diabetes, só o fato de você ter diabetes tipo 1 já te traz, para a mulher principalmente, já te traz vários pontos de interrogação devido ao processo, a dificuldade, manter o controle. Então, é uma gestação muito tensa, muito tensa. E teve suporte, família, todo mundo demais. Próximo? A mulher, quando ela está gestante, o emocional já fica muito abalado, né? Então, a minha família foi essencial em todos os processos. Tanto na perda, quanto na gestação. O meu esposo, minha mãe, meu pai, minha irmã, assim, amigos, todos sempre perto, sempre me dando suporte, sempre questionando aquele dia que eu estava mais tensa, quando eu estava mais chorosa, todos ali firme comigo, que é algo que ajuda bastante, né? A família é o essencial, é a base para qualquer situação. Tá, que legal. E, doutora, eu vou pegar aqui, por exemplo, descobrir diabetes na infância, por exemplo, diabetes tipo 1. Quantos anos você teve o diagnóstico? 27. 27, então já foi adulta. Já. Mas vou pegar uma criança aí com diagnóstico mais cedo. Quando que é o momento de começar a pensar na ginecologia? É diferente do que uma criança que não tem diabetes? Vou em consultas regulares ou tem que fazer um tratamento diferente quando a gente fala de ginecologia? Na infância, quando a paciente faz o diagnóstico, realmente o que vai ser mais importante vai ser o endócrino, talvez, para o controle dessa glicemia, tirar a criança da situação de risco. Normalmente elas descobrem porque faz um high, né, que todo mundo fala, e realmente tratar aquilo, né, e controlar, e os pais, principalmente, acho que é sempre um choque para um pai que recebe esse diagnóstico, né, muito desconhecido, inesperado
Por mais que você tenha, minha avó tinha diabetes, não é igual seu filho ter diabetes, né? Então, envolve a família inteira e tal. Eu acho que nesse primeiro momento, dependendo da idade, esses diagnósticos com 7, com 10 e tal, um pouco mais focado nisso. A partir do momento que vem a primeira menstruação, né? Falando das meninas aí, eu acho que nesse primeiro momento é super importante essa criança ter uma consulta ginecológica para ela entender, já é difícil para qualquer criança com ou sem doença, entender esse pulo, né, da menarca, né, que é a primeira menstruação, do amadurecimento, dos cuidados com ela mesma. Então, aí eu acho que entra o ginecologista de uma forma importante para ensinar sobre a higiene, para ensinar sobre os cuidados e também para que a paciente, nesse momento, acho que essa criança precisa entender o que a doença dela influencia naquele momento. O que pode acontecer com o ciclo menstrual, o que é esperado, o que não é esperado, que diferenças, né, vão ter. Então, acho que nesse momento já entra uma importância do ginecologista. E, lógico, manter esse acompanhamento, né? Então, chegando nessa fase que essa mulher decide ter filho, por exemplo, então super importante ela ter um acompanhamento prévio, né, fazer os exames, estar programado ali, planejado, para você engravidar, você precisa estar pesando tanto, sua diabetes tem que estar tanto, seus remédios tem que estar de tal jeito, vamos tentar chegar no melhor da sua saúde para que você consiga engravidar e ter uma gravidez tranquila. É super importante. A gestação em si, falando principalmente de diabetes, a gente realmente precisa, são consultas mais próximas, não é como quem não tem, né? No próprio período fora da gestação, a gente acaba fazendo mais consultas para esse tipo de paciente, porque o ginecologista faz o papel assim do clínico da mulher. Então, apesar dela acompanhar com a endócrino, você vai estar com ela mais perto, vai pedir os exames, então ela vai acompanhar junto, ela vai lá na endócrino, faz o exame, fala, a doutora pediu isso, eu fiz isso, minha menstruação tá assim, eu posso ou não posso tomar anticoncepcional. Então, tudo isso acaba sendo importante, a gente fica mais pertinho, né? E na gestação, como a gente falou, mais perto ainda, então a gente costuma fazer, acho que o dobro de consultas de uma paciente de baixo risco, talvez. São consultas mais próximas umas das outras, né, desde o início. E não só a partir do 7º mês, como a gente faz para as demais, né? E depois, no período de climatério, de menopausa, novamente vem a importância, né, de acompanhar, porque aí a gente vai ter as alterações hormonais, os sintomas da menopausa, e entrar nessas dificuldades do tratamento, porque tem diabetes, que pode, que não pode hormônio, não pode hormônio, como que trata o sintoma, né? Tem mais alguma coisa associada, porque a essa altura a gente pode ter alguma outra, era só diabética, agora tem uma pressãozinha. Então acaba sendo assim um acompanhamento longo, assim, quase um casamento. Não pode ter divórcio. Exato, sem direito a divórcio. Dá pra trocar de médico de vez em quando. Né? Nem todo relacionamento é saudável, trocar de médico de vez em quando é possível. Nessas pacientes crônicas, principalmente, né, acho que a relação médico-paciente acaba sendo super importante, porque senão elas ficam peregrinando mesmo, né? Uhum. Acho que a gente tem que pensar que uma paciente que tem a doença crônica, ela já tem essa preocupação a mais, né? E aquela, como eu falei, como a ginecologista acaba um pouco sendo a clínica da mulher, ela não está lá só para fazer Papa Nicolau ou para, enfim, para os cuidados da periquita, como eu costumo dizer. Desculpa, não sei se eu posso falar isso aqui. Talvez a gente tenha um pi a mais aqui, mas tá tudo bem. Mas é um cuidado da paciente como um todo, né? Essa paciente, ela tem muitas dúvidas, não só sobre gestação, sobre a doença dela, né? Então, ela tem muitas dúvidas, ela quer saber como que vai ser o futuro, ela tem problemas no casamento, ela tem problemas com a filha adolescente, sei lá, ela tem o que todo mundo tem, e mais adequar o diabetes dentro disso. Então, é uma paciente que realmente ela precisa de apoio, de suporte, né, e que precisa ser tratada
como um todo, de forma holística, de uma forma individualizada, dentro daquelas necessidades que ela tem, né? Conforme as coisas vão aparecendo também, né? Porque não é o que está no livro sempre. Então, acho que quando ela acha uma pessoa que dê esse acolhimento, ela acaba não trocando muito, que acho que como você comentou que aconteceu com a doutora Denise. Então, é muito, muito importante. Agora, quando isso não acontece, então a gente às vezes recebe paciente e fala, você é a 5ª médica que eu venho. A médica só falou isso, ela esqueceu que eu tinha diabetes. Sei lá, às vezes é bobagem, mas é a questão mais de você se sentir, assim, acolhida mesmo, eu acredito, não é isso? Eu acho que é isso. Me conta um pouquinho dos desafios de ser mulher, ser mãe e diabetes. Somar esse tripé aí, acho que deve ser bem complexo. Muito complexo, porque nós temos que dar conta de tudo e não podemos esquecer que temos uma doença crônica e que, caso eu não cuide, vai afetar todas as áreas da minha vida. Sendo mãe, esposa, a profissional. Então, estou tentando cada vez mais melhorar a saúde, porque é o essencial, fora que a família cobra, né? Que precisa se cuidar. Para você falar que me ama, você tem que se amar. Então, e para quem tem o diabetes tipo 1, não dá tempo de esquecer que você tem a cada refeição, a cada algo que você vai fazer, mais que seja simples, você não pode esquecer que você é diabética. E se você não tiver um controle, não estiver bem, vai afetar em todas as áreas da sua vida, em todas. Então, é complexo, é tenso, mas tem solução, né? Legal. Hoje, recentemente, a gente tem um outro episódio falando sobre saúde sexual do homem, que deve sair ou antes ou depois desse, que ainda não sei. E a gente falou bastante sobre prazer também. E acho que saúde da mulher também tem a ver com sexo. Sim. Libido é uma questão para a mulher com diabetes? Faz diferença? Porque para o homem com diabetes ou obesidade também pode haver uma queda de testosterona, libido. Isso muda alguma coisa na mulher? Diretamente, eu acredito que não, tá? Assim, porque, né, pela doença, pela diabetes em si, acho que existe talvez alguma questão relacionada com o que a paciente traz daquilo lá, né? Então, às vezes acontece, como você citou até dos homens, né? Uma paciente diabética que tem um pouquinho mais de sobrepeso, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade, não só com o tratamento, acho que esse tratamento é difícil da gente aceitar ele 100%, né? Sim. Porque por mais que você aceite, você entenda, você faça, às vezes cansa, né? Eu acredito, né? Eu tenho pacientes, principalmente as mais jovens, que elas falam, eu não quero me tratar, porque assim, tô cansada de pensar o que eu vou comer. E eu acho que isso acaba descontando, vamos dizer assim, em outras áreas. E aí o estresse, né, essa falta de autoestima, essas coisas que vão influenciar mais diretamente na questão da libido, tá? Mas não tão hormonal quanto a história da testosterona para o homem. Também o mecanismo do homem e da mulher em relação a isso é bem diferente. Então, eu acho que aquela paciente, diabética ou não, que tem uma autoestima boa, que leve a vida o mais leve possível, que não seja extremamente estressada, né? Que ache alguém que cuide, eu acho que ela vai ter libido como qualquer outra que não tenha a doença, tá? Mas, obviamente, que é o que a gente está falando, a dificuldade de você já ter algo a mais para tentar te tirar do zen ali, do equilíbrio, né? Então, ela tem um trabalho a mais, uma dificuldade a mais para se manter lá naquele lugar, né? E exames de rastreio tem feito das outras, mamografia, tudo isso faz Sim, normalmente com a sua ginecologista? Normal. Às vezes, nós que temos uma doença crônica, nós ficamos muito presos a ela, né? Por isso que nós temos que ter outros profissionais das outras áreas para te dar o alerta. Não é somente a diabetes. Algo que eu não estava pensando era na menopausa. Não estava, assim, naquele momento eu pensava em engravidar, né, no primeiro momento eu não pensava em engravidar, veio uma gestação sem planejamento, aconteceu o que aconteceu, depois eu fiquei focada em engravidar,
E quando veio a pauta da menopausa, eu falei, eu nunca pensei nisso. Se você não tem um profissional que ele realmente te dê um direcionamento para você, você vai esquecer que você tem outras funções a cuidar. Então, é necessário ter um profissional, é necessário que você tem outras áreas para ser cuidado, você tem outras doenças que podem existir, então tudo você tem que cuidar. E às vezes a gente sendo diabético fica só focado, no diabetes, que o diabetes vai prejudicar isso, e foi algo que eu não igual despertou, não estava pensando em outras áreas, né? Por isso tem que ter o direcionamento. Eu acho que a doença crônica é uma coisa a mais, né? Mas a paciente, a mulher, o homem, enfim, todo mundo precisa entender que não é só porque já tem diabetes que não vai ter outra coisa, né? Não é tipo, escolhi diabetes, né? Então, precisa dos cuidados, dos preventivos, das triagens, em todas as áreas, como todo mundo, né? E só que é uma paciente que já tem, assim, um over, né, de médico, assim, que tá toda hora em médico, que faz toda hora exame, que, né, como ela falou, aí chega e fala assim, eu já fiz exame esse mês, agora eu vou ter que fazer a droga da mamografia? Vai, porque não tem nada a ver a sua diabetes com o câncer de mama, então a gente, né, ou até tem a ver, mas negativamente, na verdade, maior, né? Exato, então vai ter que fazer, vai fazer rotina ginecológica, vai ter que eventualmente passar em outro médico para outra coisa, que aí ser diabetes é só um detalhe, é uma característica, vamos dizer assim, né? Então, precisa ter isso em mente, que é como qualquer um, você tem os riscos de todos e talvez até alguns riscos a mais por aquela doença prévia, crônica que você tem e que não tem cura, mas que tem controle, e se bem controlado, acho que a gente vive muito próximo a quem não tem, né? E aí o desafio, acho que é o bem controlada, né? Bem controlado. Porque é uma coisa diária, ela acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, não é? Isso mesmo. Né? Cada vez que vai comer, tá pensando, mesmo que não seja tão consciente depois de alguns anos, né? Mas é aquilo vai te acompanhar. Quando não acorda no meio da noite para ver se está tudo bem. Exato. E a Débora comentou sobre menopausa. Menopausa afeta a glicemia ou glicemia afeta a menopausa? Todas as alterações hormonais acabam afetando, né? É sempre um desafio novo. Como ela falou, né? Durante o período menstrual, a glicemia descompensava. Então, na menopausa, a gente tem alterações hormonais mais importantes em algumas épocas. Então, pode ter essas descompensações, né? Às vezes em momentos diferentes ou mais desafiadoras pela questão do diabetes, tá? E também a questão dos tratamentos possíveis, às vezes a gente tem algumas limitações do arsenal que a gente tem de tratamento para essa paciente que já tem algo prévio, tá? Pelas próprias características da doença crônica. Então, não tem, assim, uma relação de entra na menopausa mais cedo ou entra na menopausa mais tarde, né? Então, tem outros fatores que influenciam mais nisso do que a diabetes puramente, assim, como a questão de sobrepeso, né? Outras doenças que podem estar acompanhadas. E depois, realmente diagnosticado e tendo sintomas de diabetes, aí é mais a questão do tratamento mesmo que pode precisar mudar um pouquinho, às vezes não é tudo que pode, depende de cada paciente. Débora, quando você falou de menopausa, o que sua médica falou de começar a pensar? A gente está falando de algum tipo de prevenção? Na verdade, ela fala o seguinte, que eu tenho uma doença que precisa ser controlada para ter o cuidado das demais. Se eu tiver uma glicemia controlada, fizer exercício físico, uma alimentação saudável, eu vou estar mais próxima de uma paciente que não tem diabetes. Exato. E vou ter o controle, vou saber passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Mas tudo tem que ter o alerta, eu tenho que saber que eu tenho algumas fases da vida que eu vou passar, que não tem como não passar, a menopausa é uma delas, que eu só preciso estar controlada para quando eu chegar nesse momento, eu passar por ela de uma forma mais tranquila. Entendi. E, Maria Paula,
Pergunta de leigo, tá? E pergunta, acho que só para o nosso público tentar entender. O que um paciente com diabetes deve fazer de rastreio na rotina ginecológica? De acompanhamento? Eu sei que talvez não seja diferente, mas lembrar o que precisa ser feito no dia a dia. Não é tão diferente, né? A rotina ginecológica das pacientes acima de 25 anos vão sempre incluir o Papa Nicolau, o ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, exames de tireoide, a da glicemia, né, que a gente acaba, no diabético a gente vai olhar mais como que está esse controle, nas outras pacientes que não têm diagnóstico a gente faz, como triagem também, o exame. Acaba que, assim, ginecológico mesmo fica essa primeira parte, mas o ginecologista sempre estende um pouquinho para esse cuidado da saúde geral, do bem-estar geral, tipo um check-up, que vai avaliar os fígados, o rim, se está tudo funcionando direitinho, as vitaminas que são importantes, tireoide, para cuidar da paciente globalmente como um todo. O paciente que tem diabetes, da parte ginecológica, não vai mudar muito a questão da rotina, da prevenção. O que pode mudar um pouquinho, como a gente falou lá no início, é que ela tem predisposição a algumas situações ginecológicas mais do que os outros, porque tem relação com a questão da alteração glicêmica. Então, às vezes, mais infecções fúngicas, né, mais dificuldade para engravidar, alguma outra coisa, ciclos menstruais talvez irregulares, algumas outras situações que elas têm mais predisposição, que depende do controle da glicemia e do controle da diabetes, do que da prevenção, dos exames preventivos ginecológicos mesmo. Acho que esse é um ponto legal da gente comentar, que é as infecções fúngicas, né, de candidíases, infecções urinárias, é uma coisa que acontece muito com o paciente com diabetes e a gente não sabe muito por quê. Consegue explicar um pouco pra gente? Então, essas pacientes, elas têm mais predisposição exatamente por causa desse desequilíbrio, né? Então, a gente precisa viver num equilíbrio, né? Tanto da nossa flora, não só vaginal, mas da flora intestinal, que aquelas bactérias, vírus e micro-organismos que tem que estar em harmonia ali para que a sua imunidade esteja boa. Então, a partir do momento que você tem uma alteração glicêmica, vai acabar, é uma cascata que vai alterando várias dessas, tem alterações em vários desses sistemas e faz com que a sua imunidade caia. A imunidade mais baixa vai predispor, por exemplo, a infecção fúngica, que é muito comum em paciente diabetes de repetição, não só diabética, paciente obesa também tem bastante, e às vezes outras pacientes que têm, às vezes, uma questão mais de imunidade do que de doença crônica mesmo, infecções urinárias de repetição. Então, é como se fosse, só para ficar mais fácil de entender, esse desequilíbrio da sua saúde que vai diminuir a sua imunidade e fazer com que você tenha algumas doenças com mais frequência. Né? Eu sempre tento explicar para as pacientes que cada um tem um órgão de choque, né, para essas situações. Então, pode ser que você tenha dor de estômago, outra pessoa tenha gastrite, né? Outra tem candidíase, infecção urinária de repetição, que a gente tem muito, na mulher é muito mais comum, né? E a diabetes especificamente, parece que o que está lá mais à frente, né? Essa questão da infecção fúngica que é bastante frequente, né? Mas é uma questão mesmo da sua imunidade. A gente precisa estar bem, precisa estar equilibrado. É muito ali onde entra, hoje em dia, que se fala bastante a questão de estresse, né? Que estresse é uma coisa difícil de medir isso, né? Para cada um é de uma forma, mas ele acaba ruim para a sua saúde por isso, porque ele acaba diminuindo a sua imunidade, as suas defesas naturais, e você acaba ficando doente. E a Débora comentou, aí Débora, você me disse se eu estiver falando, que ela, em alguns momentos ela não estava pensando em gravidez,
mas engravidou. Como que a gente pensa, e eu não sei, de estratégias? Você pensou em alguma estratégia de evitar gravidez em algum momento? E essas estratégias, por causa da diabetes, não, alguma você, por exemplo, pílula, não vou tomar por causa de diabetes? Alguma coisa você deixou de fazer por causa de diabetes? Não. Tá. Eu tomava a pílula, mas eu sempre fui esquecida. Tomava uma aqui, esquecia ali. E assim ia indo. E foi por uma falta de controle meu mesmo que eu acabei engravidando. Mas assim, nunca que a diabetes impactou, na pílula eu não vou tomar, eu não vou fazer algo, não vou usar outros métodos devido à diabetes. Não, eu engravidei sem ter o planejamento, porque realmente eu não tive aquele controle no momento. Porque existe uma série de mitos dizendo que mulher com diabetes não pode tomar pílula, mulher com diabetes não pode isso, não pode aquilo. Conta pra gente um pouco disso. A gente tem realmente algumas recomendações, mas não é assim, não pode tomar pílula. Não pode tomar qualquer tipo de pílula. Legal. Existem pílulas mais indicadas, com menos risco para o paciente que tem diabetes. Isso também depende do tempo de diabetes, então não é no primeiro minuto que você descobriu a diabetes, que vamos trocando tudo, também não é isso. Então, a partir de muitos anos, de 10 anos da doença, que a gente começa a pensar isso pelas próprias consequências que a diabetes traz, tá? Mas existem, sim, algumas medicações que são mais indicadas e outras que são menos indicadas. Tem situações que a gente fala, olha, a mais indicada não está dando certo e a gente precisa pesar o custo-benefício daquilo. Mas não, o que estendendo ali um pouquinho, que a gente conversou um pouquinho, é a questão da terapia de reposição hormonal. Né? Tem coisas que a gente não vai ter indicação de usar, mas isso não quer dizer que a gente vai falar para a paciente, olha, passe a sua menopausa sozinha, não vamos fazer nada. Não, a gente tem muita coisa para fazer. Talvez tenha algum tratamento que esteja assim, que é contraindicado, tá? Mas sempre vai ter a opção, né? Então, paciente, até é importante isso, porque talvez a paciente com diabetes pense isso, fala assim, eu não vou tomar pílula porque eu tenho diabetes, não posso. Não, ficar grávida é muito mais grave. Entendeu? Então, vamos tomar a pílula, vamos usar um implante, vamos pôr um DIU, porque fica grávida, sem planejamento, com a glicemia totalmente descompensada, é muito mais grave, tanto para a mãe quanto para o feto. Sim. Então, a gente precisa tirar essas pacientes desse risco aleatório. É diferente, ela fala, nossa, agora eu gostaria muito de ser mãe, eu quero ter, formar minha família e tal, ok, então vamos nos preparar para isso da melhor forma possível, né? Então, não é para ser impeditivo de nada, a gente, como médico, a gente vai se adequando a essas situações, cada paciente, cada doença crônica vai ter uma particularidade, né? Então, tem medicações que talvez não são, pacientes que têm, por exemplo, síndromes desabsortivas. Não é toda a medicação que ela vai conseguir. Então, a gente pode mudar a via, né? Não dá via oral, dá, faz injeção, faz... Então, eu acho que o grande... o cuidado que existe mesmo é esse, é a gente entender que existe uma situação e que a gente precisa cuidar disso junto com o desejo de ser mãe, junto com o desejo de não morrer de fogacho, né, daqueles calores os calores da menopausa. Então, é realmente como eu coloquei, é você cuidar da paciente, individualizar aquele atendimento e resolver o problema dela, de uma forma ou de outra, da melhor forma que você puder, mas resolver o problema dela, né, e não deixar assim como se fosse um castigo. Você tem diabetes? Não, né? De jeito nenhum, pelo contrário, né? É para isso que ela procura o médico, porque senão Dr. Google tá aí sempre ajudando a atrapalhar. Acho que uma das frases mais ditas por pacientes sentados aqui é: a pior coisa que eu fiz foi procurar no Dr. Google. Né? Mas o Dr. Google tá aí. Obviamente que o momento que você fala eu tenho diabetes, deve ter surgido vários diabéticos para te dar alguma opinião, né? Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exato. Né? Então é para isso que você precisa ter o seu médico, né? Que é o médico, como ela falou ali no início. A gente estudou, tem conhecimentos a respeito para ajudá-la a ter
a melhor qualidade de saúde ali que for possível dentro do que ela sente, porque cada um tem um sintoma, né? Nenhuma paciente é igual, independente da doença. Não são todas as minhas pacientes que são diabéticas que eu trato todo mundo igual. A gente precisa individualizar. Perfeito. Débora, tô caminhando meio que para o final aqui. Eu queria uma mensagem sua. Eu queria que você me dissesse o que você, uma mulher com diabetes que está pensando em engravidar, que está começando a planejar a família, o que você diria para ela? Faça o planejamento. Busque um médico que tenha conhecimento, é um conjunto. Ginecologista, endocrinologista, nutricionista, eles vão ter as melhores opções. Engravidar uma diabética tipo 1, uma mulher diabética tipo 1, ela consegue engravidar, ela consegue ter uma gravidez saudável. Tudo vai depender da equipe, dos bastidores que está atrás dela. Hoje eu posso afirmar, tenho as minhas evidências, né, meus arco-íris, que é possível ter uma gravidez tranquila, só que depende da equipe e depende do paciente. O paciente também tem que fazer a parte dele. Através da boa alimentação, através do exercício físico e através de seguir a orientação do seu médico. Então, é possível ter uma gestação sem preocupação, né? Entre aspas, a partir do momento que você segue o que é direcionado a você e você faz a sua parte. E o que você diria para a mulher que mulher com diabetes que acabou de descobrir a gravidez sem ter sido planejada? Que dá tempo de recuperar, assim, na verdade dá tempo de não ter um final triste, né? Ela pode ir em busca de um acompanhamento de um profissional que vai ajudar. É isso que nós estávamos mencionando agora. Eu tenho a doença, mas quem estudou para trazer a solução foi o médico. Então, ela vem o desespero, vem aquele momento, o que eu vou fazer? Você fica perdido, mas aí você vai atrás de um profissional para você se encontrar junto com ele e ter um final feliz. Seguindo a orientação, no final dá tudo certo. Maria Paula, o que você diria para uma mulher que tem doença crônica, diabetes, hipertensão, obesidade, que precisa iniciar um cuidado ginecológico? Eu diria para essa mulher que ela tem uma doença que não tem tratamento, mas que essa doença que não tem, uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento e que se ela tratar direitinho, seguir todos os acompanhamentos, da forma que ela for orientada, ela consegue levar uma vida praticamente normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, que ela realmente não desista, não abra mão de nenhum sonho, de nenhum desejo, pensando que não pode, então, né, que não pode por ter aquela doença, pensando que não vai conseguir, e que procure realmente a ajuda de um médico, procure orientação, né, para entender exatamente qual que é a situação que ela se encontra e o que a gente pode fazer com isso para que a gente chegue no tão esperado final feliz, né? Verdade. E que vale a pena. Muito. Vale muito a pena, né? Não só para você conquistar aquilo que você quer, mas por cuidar dela mesma, né? Então, vai com certeza valer a pena, tem solução e para não desistir. E sabe o que eu diria para você que assistiu até aqui? Eu diria obrigado. E eu diria, curte o vídeo, compartilha, assina o canal e faz todo o pacotão youtubístico que eu ainda não aprendi tudo, mas você já entendeu. Você que está acostumado a assistir coisas no YouTube, faça aí. E eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui, que assistiu o vídeo todo, que usa Glic, que chegou aqui por causa da informação. E eu queria agradecer vocês duas por estarem aqui. Eu queria agradecer a Débora por nos ensinar, por contar essa história de superação, essa história de vida pra gente. E queria agradecer a doutora Maria Paula por nos contar sobre, tecnicamente, o que é várias coisas que eu não conhecia aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Débora, foi muito importante. Todos os seus relatos também. Muito obrigada.
Eu que agradeço vocês. Eu prometi que eu nunca iria deixar de contar a minha história, né? Porque através dela eu posso encorajar e mostrar que tudo é possível, né? Muito obrigada pelo convite. Legal. Até mais, pessoal. Até o próximo Glicast.